Olá, investidores! A semana foi marcada por forte volatilidade em Brasília, com a possível reforma ministerial e, novamente, preocupações sobre o quadro fiscal brasileiro. Na parte internacional, o mercado de criptoativos foi destaque. Tudo isso agora no nosso radar da semana. Eu sou o Gerson Zaloreni, sócio aqui da mesa de produtos do banco, e para falar desses dois assuntos comigo aqui super importantes, primeiro na parte política, só assunto fácil, Lorena Laudares aqui, nossa cientista, tudo bem? E aí, Gerson, tudo certo? Vamos Você que vai dizer daqui a pouco, né? tratar de muita coisa aí. Bom, e para falar de cripto aí, nosso já figurinha carimbada, sempre presente aí para falar desse assunto que está cada vez mais, né, em voga, principalmente agora após a eleição do Trump. Lucas Josa, nosso trader da mesa de cripto, para falar um pouquinho desse cenário, se é a oportunidade ou ainda não de entrar em cripto. E aí, meu amigo? Fala, galera, tudo certo com vocês? Prazer estar aqui novamente. Bora discutir se é oportunidade ou não. Boa. Vamos lá, começar com você já, que a gente até, ontem a gente teve um dia de forte volatilidade nas principais criptos, eu acho que tinha um pouco de preocupação também com o balanço da Nvidia no final do dia. A gente viu ali, né, Solana, Ethereum, né, o próprio Bitcoin ali próximo de $85 mil. O que movimentou, né, o que gerou talvez essa... A gente viu o Bitcoin ficar entre 90 e 100 um tempo ali, né, lateralizado, perdeu essa barreira. O que teve de novo, né, ali pra gente monitorar nesse mercado? Eu acho que não só necessariamente o que teve de novo, mas a própria ausência de fatos novos, né? Acho que como eu comentei da última vez que eu vim aqui no radar da semana, o mercado criou uma expectativa muito grande, principalmente em relação a uma possível reserva estratégica de Bitcoin pelo governo federal dos Estados Unidos, né? O grande ponto é que essa é uma coisa que demora muito tempo para acontecer e mais do que isso, né? Quando ele assinou quando ele assinou, na verdade, né, a lei em relação a isso, era muito mais o formato de fazer uma stockpile, também como eu comentei na última edição, que é não necessariamente já sair comprando mais Bitcoin para colocar dentro de uma reserva, mas manter os bitcoins que já foram apreendidos, né? Então tem um pouco de quebra de expectativa nesse aspecto, e a gente viu o mercado cripto junto também com equities, né, fazendo um rally muito forte. Sim. De novembro para o comecinho de janeiro, né? Acho que os dois andaram meio que de uma forma muito parecida, obviamente cripto com um pouco mais de beta, né? O Bitcoin rompendo 100, batendo ali na casa dos $110 mil, mas assim, a gente não teve nenhum fato muito novo que poderia direcionar muito uma pressão de compra, tá? Acho que inclusive ao longo dessas últimas semanas, o que a gente teve na verdade foi uma piora no cenário macro, né? Desde o comecinho do ano, um pouco mais de incerteza em relação a cortes na taxa de juros também nos Estados Unidos, então tudo isso acaba pesando, jogando um pouco contra, né? A gente teve algumas notícias negativas também relacionadas ao mercado cripto que a gente vai discutir ao longo dessa edição, mas eu acho que em linhas gerais ainda, apesar do preço não estar correspondendo a uma série de notícias que a gente está vendo, o cenário ainda é muito positivo. E ao longo do programa também a gente já discute também algumas coisas em relação ao cenário regulatório, que na minha visão está evoluindo muito, em um ritmo muito acelerado e pode literalmente catapultar o desenvolvimento da indústria como um todo. Show. Lorena, vamos lá, né? Semana agitada aqui em Brasília, inclusive a gente teve nosso CEO Conference, né, nos últimos 2 dias, com várias, né, discussões sobre esse assunto. E acho que se colocasse um AI ali para olhar tudo que foi falado, com certeza, né, quadro fiscal, reforma ministerial foram 2 assuntos que em todos os painéis praticamente de Brasil apareceram. O que dá pra gente, né, o que você ouviu da turma ali que foi interessante, o que a gente monitora aí pós-carnaval? Tá, vamos lá, né? Tentar um pouco organizar o racional aqui, porque realmente acho que tem muito assunto. E o Lula, ele enfrenta dificuldades inerentes a um ano pré-eleitoral em que a gente já sabe que vai ter uma desaceleração da atividade econômica, com juros subindo, com inflação subindo e com desemprego também subindo, né? Então, acho que até aquela imagem, né, do macaco no Airbus apertando todos os botões é um pouco esse ambiente em que a gente tá, que o Lula se encontra nesse momento. E aí ele tem 2 desafios, né? Um de governabilidade e o outro de popularidade. Esses 2, eles estão conectados porque, eventualmente, para fazer medidas de popularidade, ele vai precisar do apoio do Congresso, que ele não tem. Então, a gente tem que tentar separar um pouco as medidas que são para tentar melhorar a governabilidade e, efetivamente, depois falar um pouco dessas de popularidade. Para a governabilidade, assim, a principal é a reforma ministerial. E a gente já teve ali a saída da Anísia Trindade do Ministério da Saúde, com um deslocamento ali do Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, que é a secretaria que efetivamente faz essa articulação política, com ele voltando para o Ministério da Saúde, que ele já foi ministro da Saúde, inclusive.
E aí, ficou vaga, ou pelo menos até agora, assim, né? Brasília, a gente fica sempre acompanhando ali o noticiário, porque pode sair essa notícia a qualquer momento. A gente ainda não tem quem vai ocupar esse cargo na Secretaria de Relações Institucionais. Efetivamente, se vier alguém do centro, ali um pouco mais moderado, que tem mais articulação, que tem mais esse traquejo ali em Brasília, isso pode ser um ganho de governabilidade para o Lula nesses próximos meses. Lembrando que ele ainda precisa aprovar o orçamento de 2025 e o que está travado, né, para esse orçamento é a questão das emendas parlamentares e também o orçamento de 2026, que muito provavelmente ele já vai querer incluir ali a reforma tributária da renda. Então, assim, essas são pautas políticas tensas que o governo precisa de apoio no Congresso. Se ele colocar alguém do PT, aí eu acho que fica ainda mais difícil essa articulação e isso está sendo ventilado ali nos corredores de Brasília. Quando a gente fala das medidas para popularidade, a gente tem uma série delas, né? Seja o consignado CLT, seja ali o Pix como garantia. O próprio Pé de Meia, que hoje acho que é o principal programa que essa gestão consegue ter um carimbo, né, desse terceiro governo Lula. Isso que eu ia te perguntar, eu tenho ouvido ali de Brasília que uma parte do PT tem questionado o Lula, que nesse segundo mandato dele não tem nenhum grande programa novo com a cara dele, né? Exato. Até acho que foi o Ciro Nogueira que comentou aqui, você não apresenta a sua avó como sendo a sua nova avó. Assim, você não pode tentar fazer um rebrand ali dos seus programas que já são antigos, que já são, inclusive, considerados assim, direitos garantidos da população, né? Então, você não... o Bolsa Família, expandiu o Bolsa Família, Farmácia Popular, o novo Farmácia Popular, assim, não pega, né? Então, assim, o governo está se apoiando muito nesse Pé de Meia. E ele está tentando ali, principalmente medidas de ampliação de crédito, que isso, no final das contas, é mais recurso ali para a população, né?